41% da superfície do planeta já se encontra em estado de deserto absoluto. Outros 40% estão na iminência de serem engolidos pela areia avassaladora. Enquanto as áreas verdes desaparecem, a China tornou-se o centro de uma ressurreição ecológica audaciosa. Porque um único homem seguiu um caminho distinto enquanto o mundo luta por respostas? A magnitude do problema paralisa a maioria das iniciativas convencionais. Ele forjou uma rota solitária e completamente diferente para a recuperação. Pode-se notar o impacto visual de 30 anos de trabalho contínuo no terreno árido. Mas isso é apenas o começo da transformação. 200 milhões de árvores de salgueiro foram plantadas, criando barreiras vivas contra o vento. À primeira vista, o plantio parece uma solução simples, mas, na prática, exige uma adaptação biológica extrema. 1.200.000 coelhos foram liberados nesse mar de areia. Vê-se como a fauna começa a interagir com o novo ecossistema. Depois fica mais complexo. No entanto, a intervenção também é tecnológica, com 196 mil painéis solares erguidos como símbolo nacional. A câmera desliza sobre as fileiras que brilham sob a luz intensa. Quem é essa pessoa? E como um coelho pode salvar um deserto estéril? Os segredos por trás dessa recuperação extraordinária revelam-se na próxima etapa. Menos 20 graus Celsius é a temperatura exata que os termômetros registram durante os invernos cortantes do deserto de Kubuki. Nesta região inóspita da China, ventos afiados como facas congelam a paisagem, enquanto os verões escaldantes queimam o solo impiedosamente sob o calor extremo. No entanto, essa área nem sempre foi a terra estéril e desolada que se vê hoje. Antigamente, rios caudalosos e pastagens vastas sustentavam comunidades inteiras em uma zona agrícola próspera e cheia de vida. Mas isso é apenas o começo da transformação radical. Por que uma região tão fértil colapsou repentinamente em um deserto árido e inabitável? A degradação ambiental não aconteceu da noite para o dia, mas avançou de forma implacável. Ventos cada vez mais fortes varreram a vegetação protetora, permitindo que a desertificação tomasse conta de todo o território vulnerável. Casas e estradas foram engolidas pelo movimento incessante das dunas, forçando a saída dos últimos residentes, um por um. De acordo com relatórios do ano de 2025, cerca de 27,4% da área terrestre da China sofreu desertificação severa. À primeira vista, parece apenas um acúmulo natural de areia, mas na prática, isso equivale a quase 4 vezes o tamanho do estado norte-americano do Texas. O colapso total da biodiversidade acompanha tempestades de areia cada vez mais frequentes, que corroem agressivamente a camada superficial do solo fértil. Depois, fica mais complexo. A recultivação torna-se quase impossível diante de tal erosão contínua da terra. Pode-se notar o impacto devastador quando cerca de 20 milhões de toneladas de produtos agrícolas são perdidas anualmente para esse mar de areia em expansão. Em apenas algumas décadas, o deserto avançou mais de 25 milhas para o leste, sem encontrar resistência natural. Dunas gigantescas, atingindo 200 pés de altura, soterraram milhares de acres de terras agrícolas que antes eram produtivas. Tudo só se complica na gestão do território. Isso consolidou o local como o 7º maior deserto da China, cobrindo uma área superior a 7.200 milhas quadradas. O país enfrentou a beira do desespero ecológico absoluto antes de iniciar uma reversão estratégica de suas políticas ambientais. A catástrofe natural cedeu lugar a um planejamento que redefiniria o futuro da região. A nação agora busca soluções para desafiar não apenas a natureza, mas também seus maiores competidores globais. 400 milhões de residentes viviam sob a ameaça direta do avanço da areia nas regiões semiáridas do norte e noroeste da China.
Porque as campanhas massivas de combate à desertificação, iniciadas nas décadas de 1950 e 60, resultaram em um fracasso de quase zero resultados práticos? O governo plantou florestas de proteção contra o vento, restringiu o pastoreio de gado e perfurou inúmeros poços profundos através de camadas de solo poeirento. Mas a resposta reside na persistência implacável do deserto, que continuou avançando apesar do investimento massivo de recursos e esforço humano. Mas a China não seria a China se não encontrasse uma solução inteligente para qualquer problema geológico. Esse ponto de virada começou com um único homem, Wang Wenbiao, que mais tarde ficaria conhecido tecnicamente como o Rei do Deserto. À primeira vista, sua origem como um professor pobre na Mongólia interior parecia desconectada de grandes feitos de engenharia ambiental. Mas, na prática, foi essa vivência dura que moldou sua determinação. Ele pedalava mais de 6 milhas através da areia todos os dias, apenas para chegar à sua sala de aula. Pode-se notar, ao reconstruir as condições da época, como ventos fortes frequentemente enterravam sua bicicleta até a metade nas dunas móveis, enquanto a areia açoitava seu rosto e entrava diretamente em seus pulmões. Mas isso é apenas o começo da transformação. Foi nessas condições severas que ele fez uma promessa técnica e ousada. Se não pudesse escapar do deserto, ele o faria pagar aluguel. E o fato incrível é que ele realmente executou esse plano complexo. Em 1988, possuindo apenas uma pequena empresa de sal e quase nenhum capital em mãos, Wang decidiu tentar o que ninguém mais ousava fazer. Ele investiu todas as suas economias e até tomou empréstimos para perseguir a ambição aparentemente impossível de transformar areia estéril em solo vivo. As pessoas o chamavam de louco e as autoridades o viam apenas como um sonhador. No entanto, Wang escolheu viver diretamente no deserto, medindo cada gota de umidade e observando pacientemente as mudanças minúsculas na composição do solo. Vê-se como o projeto ganhou escala, consumindo centenas de milhões de dólares para construir paredes contra o vento e plantar mais de 60 milhões de salgueiros, esverdeando 1.000 milhas quadradas de terra anteriormente estéril. Depois, fica mais complexo. O verdadeiro avanço técnico ocorreu quando ele desenvolveu uma estratégia que ninguém havia tentado antes: introduzir coelhos no ecossistema do deserto. Hoje, mais de 1.200.000 coelhos rex habitam áreas que antes eram completamente engolidas pela areia. Esta raça híbrida francesa é considerada o ouro branco da indústria de peles. A câmera desliza sobre a textura da pelagem, que se revela suave como veludo e lisa como pele de lontra, sem a presença de pelos grossos indesejados. Cada pele pode ser vendida por até $30 no mercado internacional. Uma fêmea consegue produzir 25 ninhadas por ano, gerando de 200 a 300 descendentes no total da produção. Transição para o nível de resistência biológica. Esses animais suportam o frio extremo de até menos 20 graus Fahrenheit e consomem volumes muito baixos de água. O sistema se adapta perfeitamente ao ambiente severo de Kubuki, completando o ciclo de recuperação econômica e ecológica de forma eficiente. Mais de 300 pés de profundidade. Essa é a extensão vertical exata que as raízes dos salgueiros atingem para captar lençóis freáticos subterrâneos. Wang compreendeu rapidamente que a criação de coelhos no deserto exigia, antes de tudo, a geração de sombra e uma fonte estável de alimento vegetal. Por que a estratégia começou obrigatoriamente pela vegetação e não pelos animais? Aparentemente, a fauna poderia ser introduzida com abrigos artificiais imediatos, mas, sem a presença das árvores vivas, o calor extremo e a instabilidade do solo dizimariam qualquer criação, tornando os salgueiros vitais para criar um microclima mais frio e fixar a areia móvel. Plantar árvores em um terreno de areia abrasiva
e tempestades de poeira furiosas exige uma fé e paciência técnica inabaláveis. Mas isso é apenas o começo da complexa operação logística. Trabalhadores mapeiam locais com alto potencial de retenção de umidade e escavam fossos profundos manualmente ou com maquinário pesado. Vê-se como as raízes precisam ser posicionadas estrategicamente para alcançar o solo úmido oculto sob a camada de areia ardente. Cercas temporárias feitas de malha de arame e junco são erguidas no perímetro das covas para reduzir a força do vento e impedir o soterramento imediato dos buracos pela areia em questão de horas. Mudas longas de salgueiro passam por tratamento químico com uma solução retentora de umidade antes da inserção direta no solo. À primeira vista, o plantio parece um processo florestal simples, mas, na prática, cada árvore deve ser fixada com estacas robustas para resistir aos ventos violentos que tentam arrancá-las. Escudos solares protegem as plantas nas primeiras semanas, enquanto a irrigação por gotejamento libera a quantidade mínima de água necessária apenas para estimular as raízes a perfurarem o subsolo. O processo está apenas ganhando velocidade. Apenas quando os salgueiros estabilizam o microclima local com suas copas e raízes, Wong introduz o segundo componente crítico do ecossistema, os coelhos rex. Esses animais permanecem estritamente em fazendas ecológicas fechadas, nunca sendo soltos na natureza selvagem do deserto. Sua carne vira alimento, a pele se torna vestuário e os órgãos servem à medicina. Mas o subproduto mais crítico para o projeto é o esterco. O material contém altas concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes essenciais que a areia do deserto não possui absolutamente. Pode-se notar como o esterco transforma a textura da areia em humus úmido e rico, logo após cair no chão. Tudo só se complica positivamente. Coelhos rex possuem a particularidade de não digerir sementes de grama, funcionando como semeadores involuntários que depositam pacotes de fertilizante natural pelo terreno. Um ciclo ecológico fechado emerge. Os salgueiros alimentam os coelhos alimentam o solo com nutrientes e sementes, e o solo revigorado nutre os salgueiros. Como consequência direta, cada acre de terra passa a produzir mais de 5 toneladas de humus por ano. Em um intervalo de apenas 3 a 5 anos, a areia dourada estéril se converte em solo fértil, escuro e produtivo. Graças a esse modelo, mais de 200 milhões de salgueiros foram plantados, criando uma muralha verde massiva. A câmera desliza ao longo da barreira vegetal, que corta a velocidade do vento em até 90% e bloqueia fisicamente 15 milhões de toneladas de areia anualmente. O ecossistema se sustenta agora de forma autônoma. 15 milhões de toneladas de areia são bloqueadas mecanicamente a cada ano, reduzindo a taxa de avanço do deserto em até 90%. Por que dezenas de tratores e centenas de trabalhadores operam incessantemente neste terreno árido, dia e noite? O som dos motores a diesel e o ranger das esteiras metálicas preenchem o ar enquanto as máquinas nivelam as dunas. A resposta está na necessidade urgente de estabilizar o solo e construir barreiras contra o vento, criando a base física para um laboratório econômico gigantesco. Em poucos anos, cerca de 700 a 800 milhas quadradas de deserto foram convertidas em áreas verdes. Mas isso é apenas o começo da intervenção. 1.200.000 coelhos da raça Rex foram introduzidos para acelerar a recuperação biológica do solo na fase seguinte. À primeira vista, a criação de coelhos parece uma medida simples de subsistência agrícola, mas, na prática, ela revive o ecossistema enquanto gera mais de 100 milhões de yuans em valor econômico por ano. Essa atividade fornece estabilidade financeira para milhares de famílias em áreas antes engolidas pela areia. Onde antes havia apenas desolação, agora existe um ciclo econômico vibrante.
Depois, fica mais complexo. Vê-se como 196 mil painéis solares formam a silhueta gigantesca de um cavalo a galope, uma estrutura certificada pelo Guinness como a maior arte energética do mundo. A usina Juma gera cerca de 1 bilhão e 150 milhões de kWh por ano, suprindo a demanda de mais de 200 mil pessoas. As placas reduzem a velocidade do vento em até 50% e criam sombra, permitindo o retorno da vegetação. Coelhos, ovelhas e gansos atuam como cortadores de grama biológicos sob os painéis, mantendo o solo estável. Tudo só se complica com a escala do projeto. No entanto, o impacto vai muito além da geração de eletricidade imediata. Entre 2010 e 2020, o modelo gerou 10 bilhões de dólares americanos, consolidando-se como o projeto verde mais lucrativo da Ásia. Até 2022, a iniciativa poupou 760 mil toneladas de carvão. As emissões de dióxido de carbono caíram em 1 milhão e 850 mil toneladas. 2.600 acres de terra morta se transformaram em um oásis energético em apenas 4 anos. A natureza então respondeu de forma surpreendente. Um relatório do Ministério da Ecologia da China, em 2023, chocou o mundo com os dados de recuperação da fauna local. As populações de cervos selvagens, raposas do deserto e aves migratórias aumentaram 4 vezes em comparação com 1990. Espécies que haviam desaparecido retornaram ao habitat restaurado. O lençol freático, o ouro líquido de Kubuki, subiu entre 5 e 6,5 pés em 2 décadas. Isso significa que a perfuração de poços hoje requer apenas metade da profundidade necessária na geração dos avós. E isso ainda não é o limite. Pode-se notar o contraste visual, onde a areia dourada se entrelaça com grama verde e pequenas florestas cintilantes sob a luz solar. Mais de 100 espécies de plantas nativas, como o chopo do deserto e diversas flores, retornaram à paisagem. Contudo, controvérsias surgiram sobre a real eficácia dos coelhos, com alguns especialistas atribuindo o sucesso ao planejamento estatal e investimento massivo. Zonas piloto indicaram poluição por nitrogênio e algas verdes, questionando a sustentabilidade futura. O ecossistema segue seu curso de adaptação contínua. 4.000 milhas ao sul é a distância exata até a Austrália, palco de um dos desastres ecológicos mais devastadores da história. Apenas 24 coelhos foram introduzidos no século XIX para a caça recreativa. Por que uma quantidade tão insignificante causou tal destruição? Aparentemente, a vasta natureza absorveria os animais sem impacto profundo. Mas em apenas 50 anos, a população explodiu para mais de 1 bilhão, desafiando o equilíbrio natural. Pode-se notar como as pastagens ficaram completamente nuas e as raízes das árvores foram destruídas pela fome dos herbívoros. Quase 2/3 das planícies australianas se transformaram em terras áridas, semelhantes a desertos. O governo tentou construir uma cerca de 2.000 milhas e usar explosivos. Mas isso é apenas o começo da batalha. Liberaram-se vírus letais e realizaram-se abates em massa nas áreas afetadas. À primeira vista, medidas tão extremas pareciam a solução definitiva, mas na prática, elas falharam em controlar a praga. O que fez dos coelhos monstros na Austrália, mas salvadores na China? A resposta reside estritamente na ação humana e no gerenciamento. Em Kabuki, os coelhos da raça Rex nunca foram soltos na natureza selvagem. Vê-se como eles integram uma cadeia ecológica fechada, alimentando-se de salgueiros e gerando valor econômico. Eles produzem adubo natural que renova e restaura o solo degradado. A China não estava simplesmente criando animais, mas construindo um ecossistema estratégico. O coelho serviu como um elo precisamente calculado em todo o ciclo de recuperação da terra,
2011 foi o marco temporal em que as Nações Unidas reconheceram o Kubuki como modelo global para a restauração de terras. Porque os resultados foram aceitos, apesar das controvérsias remanescentes no ciclo de recuperação do solo, a consistência dos dados em campo mostrou-se convincente o bastante para validar o processo perante a comunidade internacional. Em 2019, a validação atingiu um novo patamar quando o local se consolidou como Centro Internacional de Demonstração. A história de Wang rapidamente rompeu as fronteiras geográficas da China. O modelo econômico ecológico alcançou a África, o Oriente Médio e até a Europa. Nações nessas regiões enfrentam batalhas diárias contra a desertificação e a mudança climática. Mas isso é apenas o começo da adaptação tecnológica. À primeira vista, a Europa parece distante dessa realidade árida, mas na prática, a Andaluzia, na Espanha, constitui a maior região semiárida do continente. O governo iniciou a adoção da abordagem estilo Kubuki, construindo uma parede verde mediterrânea. Vê-se como plantas nativas são restauradas junto com a aplicação de agricultura regenerativa. Nesta etapa, não termina a engenharia. Fazendas solares agrofotovoltaicas são instaladas, cobrindo o terreno para otimizar o uso da terra. De uma terra morta, o sistema tornou-se um símbolo técnico de esperança. Se um deserto na China pode ser revivido, questiona-se o que detém a implementação no resto do mundo. A solução técnica está pronta para seguir adiante.